Olá a todos, sou o professor Galeno Coelho e estou gravando essa aula de matemática revisão. Conjuntos numéricos. Então nós já aprendemos aí sobre os números naturais, agora iremos aprender sobre o conjunto numérico com a letra Z, que é os números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Então o conjunto dos números inteiros é apresentado pela letra Z maiúscula, reúne todos os elementos dos números naturais e seus opostos. Assim, inclui-se que n é um subconjunto de Z, onde n está contido em Z. Agora, quais são os subconjuntos dos números inteiros? Então, o que é? Eu tenho um conjunto que é todo ele, beleza, legal, engloba tudo. Agora, quando eu faço algum subconjunto, eu começo a separar, eu começo a triar apenas aquilo que eu quero, né? Dentro daquele conhecimento matemático que nós já temos. Então, assim como nos números naturais, nos números inteiros, eu também tenho o Z com asterisco. Mais uma vez, eu não quero o zero, certo? Então ele faz parte aí do meu subconjunto. Eu quero o número Z, mas não quero a presença do zero. Então eu coloco o Z e o asterisco. O Z positivo, o que ele indica? Ele quer apenas os números positivos, ele não quer os números negativos. Não é isso? Então o Z positivo, ele é exatamente igual ao número natural. E o Z asterisco positivo, a mesma coisa. Ele quer apenas os números inteiros positivos sem o zero. E o Z negativo é o conjunto dos números inteiros não positivos. E ele não quer os números positivos, só quer os não negativos. Os não positivos quer os negativos. E o Z asterisco negativo, mais uma vez eu não quero o zero. Então esses são os subconjuntos aonde que a gente consegue aí triar aquilo que a gente quer e não quer dentro do número. Então fique atento, pessoal, a essas informações, porque não basta ter apenas ali a letra Z. Se tiver algo acompanhando a letra, eu preciso entender o que essa nomenclatura, que esse termo técnico quer dizer, não é? Então, por exemplo, o Z menos quer apenas os números negativos, correto? E o Z asterisco menos, eu quero os números negativos, mas não quero a presença do zero. O zero está fora, eu não quero ele. Então tem que ficar atento a esses termos técnicos, que não é simplesmente surgir a letra Z, né, que tá tudo certo. Não, tem alguns componentes técnicos que é importante se atentar para que não venha errar aí nas atividades de matemática. E quais são as propriedades dos conjuntos inteiros? Nós temos aí três propriedades. A primeira propriedade, a soma. Quando fala soma, já lembra de adição, né? Então, a soma ou adição de dois números inteiros quaisquer é um número inteiro. Ele vai gerar um outro número inteiro. Então, menos 6 mais 18 é igual a 12, que faz parte dos números inteiros, negativos e positivos. Então, qual que é o simétrico de 12? É o menos 12. Então, eu tenho o 12 e tenho um simétrico dele que é o menos 12. Ou também o 4 menos 6, que lá nos números naturais não era possível resolver. Já nos números inteiros, sim, é possível, que é igual ao menos 2. E qual é o simétrico de menos 2? É o 2. Ou seja, tanto no negativo quanto no positivo aparece aí o número 2. Agora a segunda propriedade, a diferença. Lembre-se, quando você ouve falar de diferença, estamos falando sobre subtração. Isso também está lá no meu vídeo sobre o cálculo de subtração nos termos técnicos. Então a diferença ou a subtração de dois números inteiros quaisquer é um número inteiro. Então 18 menos 20 é igual a menos 2. Ou menos 2
menos 40 é igual a menos 60. Então, a subtração de quaisquer números dentro dos números inteiros vai me gerar um outro número inteiro, correto? Então, 18 é positivo, menos 20 é negativo, mas a operação desses dois números vai me gerar um outro número inteiro. E a terceira propriedade, o produto. Lembre-se também, né? Ouviu falar em produto? É a soma de dois fatores. A soma de dois fatores vai me resultar no produto. E o produto é fruto da multiplicação. Então, associe esses termos técnicos para que você possa entender e assimilar bem o exercício. Então, o produto de dois números inteiros, quaisquer, também é um número inteiro. Então, menos 3 vezes 4 vai me resultar em menos 12, que também é um número inteiro. E o simétrico de menos 12 é 12. Olha para você ver, né? Então, menos 12, simétrico é 12, e o simétrico de 12 é menos 12. Olha que legal. Ou, agora, menos 5 vezes menos 5 vai me gerar aí o número 25 positivo. E aí, lembra lá das regras de sinais. Menos com menos é mais, é positivo. Então, essas são as propriedades aí do número inteiros. Pergunta: o z positivo, é possível produzir um número negativo? Então, se eu pegar um subconjunto do z positivo, ele vai me gerar um número negativo? A resposta é não. Aquilo que eu falei, fique esperto com os exercícios e as atividades dos conjuntos numéricos. Então, se aparecer lá apenas o z e mais algum termo técnico acompanhando ele, fique atento o que esse termo técnico quer dizer. No caso do z+, não é possível produzir um número negativo, porque o z+, ele é um subconjunto dos números z e ele só quer os números positivos. E como ele não tem um asterisco, ali pode ter a presença do zero. Pessoal, obrigado e bons estudos e até mais.